high-tech. Eu me lembro que, quando eu era criança, isso faz 40 anos, né, porque eu tenho 50, apareciam aquelas revistas falando como será o ano 2000. Vocês lembram dessa história? Como será o ano 2000? Os carros não terá mais isso, mas a medicina terá feito isso. Não haverá mais fome no mundo. Meu Deus do céu. Isso é que eu chamo uma profecia furadíssima. Quer dizer, no fundo, talvez os escatológicos e apocalípticos acertaram muito mais, né, do que o sistema, né, que projeta na consciência das pessoas uma ideação de futuro com uma finalidade muito incrível: perpetuar o próprio entendimento que as pessoas têm da vida, etc, etc. Existe uma polêmica na televisão brasileira hoje a respeito de um supermercado no Rio Grande do Sul, parece, que colocou à disposição das crianças, enquanto os pais fazem compra, carrinhos de compra pequenininhos. Imagina se eles não enchem biscoito e não sei o que mais, eles vão enchendo, né? Não necessariamente os pais compram, mas é um apelo incrível. E aquilo é o quê? É uma lavagem cerebral discretíssima, né? Para que a criança perpetue aquele comportamento de ir no mercado e encher o carrinho, mesmo que a mãe chegue, de jeito nenhum, tira isso, vai sobrar alguma coisa no carro. Até porque as crianças espertas sabem que o que elas querem mesmo, ela não põe no carrinho dela, ela põe no carrinho da mãe. Porque lá a discussão é muito mais tranquila. No carrinho dela, a mãe fala, isso aí, menino, hora de nervoso, qualquer empurra com o pé. Vai dar choro, mas não vai doer nada. Mas o que ela queria mesmo está no carrinho da mãe. Isso aí tudo, gente, é uma... Eu acho isso, nem falo mais de ética, nada. Eu acho que isso já é uma verdadeira... é um desrespeito ao ser humano um negócio desse. A mídia inteira está trabalhando. Já existe na Alemanha, na Inglaterra, uma série de campanhas que estão tentando tirar dos anúncios a criança, o velho, né, os casais, as questões entre casais separados. Eles vão ter que tirar todo mundo. Aqui no Brasil tinha que tirar a mulher pelada, por exemplo. Aliás, já existem várias mulheres que estão tomando posicionamentos muito incríveis sobre isso. As mulheres estão se deixando, às vezes até por necessidade mesmo, ou por questão cultural, se deixando explorar de uma maneira absurda nessa situação toda que a gente vive. Pois bem, então quando eu era criança, o mundo do futuro, no ano 2000, seria uma maravilha. Falei, meu Deus do céu, quem sabe meus filhos nem vão precisar fazer vestibular, né? Pois é, já está o último entrando agora na universidade. Você vê, fizeram a mesma história que eu fiz e que o meu pai fez. Meu pai é nordestino. Ele migrou de Fortaleza, como todo bom nordestino, de cabecinha, foi para São Paulo estudar, entrou na universidade, formou-se e foi trabalhar, né? Quer dizer, ele quis dar aos filhos a mesma coisa. Não, eu vou botar meus filhos na universidade. E eu, por algum motivo, minhas fronteiras, né, também quis ver meus filhos na universidade. E fiz o que pude para isso acontecer. Graças a Deus aconteceu. Mas eles estão relativamente contentes com essa opção minha, né, que eu emprestei para eles. Mas que, enfim, a gente passa para eles a percepção de mundo que a gente tem, das necessidades e conveniências. Eu já acredito que hoje talvez os caminhos devam ser outros, completamente diferentes. Só que a gente não pode impor. Quando você vai derrubando fronteiras, elas devem ser derrubadas para você, né? Você pode dividir com terceiros o seu posicionamento, mas não impor. Porque ninguém vai derrubar a fronteira por pressão de terceiros. Nós derrubamos as nossas próprias fronteiras. Essa revista super interessante, eu acho um carrinho de supermercado. Ela é um convite aos futuros consumidores. Então, as coisas são assim. O carro do futuro. Página da A Casa do Futuro. Tudo assim, quer dizer, eles pegam as mesmas coisas de hoje e projetam no amanhã, apenas modernizando. E você vê, pela própria conversa dos textos, de que a criatura humana que vai usar tudo isso é a mesma, ou melhor, é pior do que aquela que usa o que existe hoje, né? Então, na verdade, isso tudo é um convite ao esvaziamento de nossas vidas. No entanto, é uma revista de grande tiragem, com venda muito grande,
e baseada em revistas americanas que têm o mesmo nome, vocês sabem, e que existe aqui no Brasil, isso aqui para isso. Você pega qualquer matéria daqui, se você ler fundo, você vê o quanto é ridícula a visão que o mundo mesmo tem de si. Eu estou criticando a revista? Eu estou me criticando. Né? Eu estou vendo na existência dela, né, alguma componente dentro de mim também. Alguém que projeta realidades futuras como se o futuro fosse apenas uma renovação de um status quo, de um sistema que existe cruel, injusto, agressivo, violento, que é o que nós temos hoje. E mesmo que isso aqui seja verdade, será para uma minoria ridiculamente pequena. Porque o mundo não está caminhando no sentido de uma generosa distribuição de renda, ou das receitas, ou do trabalho, ou de qualquer coisa que seja. Pelo contrário, a concentração é incrivelmente violenta. E, sobretudo, a concentração de conhecimentos. Hoje, os conhecimentos estratégicos que podem controlar o mundo estão na mão de pequenos grupos. E assim mesmo, de uma forma tão compartimentada que ninguém tem ele inteirinho nas mãos, para que justamente possa haver estruturas de controle. Essa revista aqui, se vocês puderem ver, não vale a pena comprar, vamos emprestar. Mas tenham uma olhada, e vocês vão ver que vocês estão diante da mesma infância que eu tive há 10 anos atrás, quando... 10 anos atrás? Eu tive 10 anos. Obrigado pela correção. 30 anos, 40 anos. Não, a infância de 10 anos tá bom, não tá? 40 anos atrás, eu estava onde? 1960? Bauru. Não era. 1960, eu estava voltando para o Nordeste. Eu estava morando no interior de São Paulo e estava voltando para o Nordeste. Portanto, eu já tinha 2 anos e pouco da experiência com os Amigos do Espaço. Que começou mesmo, que eu me lembro, em 57. Quando eu tinha 7 anos para 8 anos, porque as coisas começaram. 58, 59, em 59 eu deixei o interior de São Paulo e fui para o Nordeste. Porque na verdade eu nasci em Uberaba. O transistor, né? Foi inventado em 50. Exatamente. E como demorou a se espalhar, né? Aí tem matéria sobre como será a colonização do espaço, né? Os seres artificiais, os robôs, vão tomar conta das ruas, vão fazer todas as atividades domésticas. Olha a ideia. No fundo, para manter o mesmo esquema, né? A mesma estrutura de coisa. Os carros andarão sozinhos, eles levaram você, por estradas vazias, maravilhosas. Vocês lembram do Jet, do Jetsons, né? Pois bem, no Jetson tem um aparelhinho no carro dele que diz qual é a via que está vaga. Vocês conhecem essa historinha? Né? Pô, a via número de consulta lá, o computador de bordo, a via tal, tá. De repente, todos os carros que estão no congestionamento vão para lá também. Fica congestionada a outra. Né? Quer dizer, tem um desenho animado para dizer uma coisa dessa, porque parece que a tecnologia moderna não percebe. E o que adianta você descobrir qual as ruas mais fáceis para você transitar em Londres em 2000 e não sei o quê? É ridícula a tecnologia para consertar coisas, né, que na verdade não tem como consertar. E aliás, para que consertar? Nós precisamos reconceber as coisas. A reconcepção, a recriação do mundo, ela passa por uma recriação interna. Não há como. Se você destruir realmente toda a sociedade humana, e ela renascer, ela vai construir a mesmíssima sociedade que tinha antes. Não se iludam. Portanto, não é o fim de mundo, entre aspas, do ponto de vista das catástrofes que podem acontecer, sejam climáticas, atômicos, de guerra biológica, sei lá o que pode rolar, queda de meteorito, essas coisas todas. Não é isso que faz o homem novo. Mas a vida que as pessoas terão nessas condições, as experiências que terão que passar, os atritos de personalidade em contexto de sobrevivência, as dificuldades em função das distâncias das pessoas amadas, queridas, os desapegos, o vencimento do medo, né, das questões de ego, dos ressentimentos, das mágoas, enfim, de tudo aquilo que na verdade era o substrato da civilização que estava se desmontando. Ora, se nós somos o que somos e o retrato está aí fora, quem que está atraindo o planetão? Nós, não tenho dúvida. Eu tive a
acesso a um jornal de 1951, foi o ano que eu nasci, né? Então eu tive curiosidade de ver as coisas. Só para dizer que era um ano maior que eu. Eu tinha curiosidade de ver o que estava rolando naquele ano. Então eu estava falando de crise, de situações difíceis, insuportáveis, não sabia como é que ia acontecer o ano de 52, porque eu estudava. Então, quer dizer, tudo que estava acontecendo naquela época aconteceu hoje, não mudou nada. Exatamente. Numa escala maior, num nível de profundidade maior. Vai hoje lá no Cristo, Não mudou nada. Se você pegar o mundo, realmente não mudou nada. Ele se modernizou. É o velho conceito de progresso. Na verdade, houve uma modernização, não um progresso. Eu digo que o progresso implica mudanças de caráter qualitativo. E elas, na verdade, não aconteceram. A concentração de riqueza e de bem-estar no mundo é absurda hoje em dia. Absurda. Então é uma coisa que não tem cabimento. Mas nós temos que chegar a outra coisa. Portanto, eu trouxe essa revista aqui para vocês verem de que o futuro não será o que o sistema quer que seja. Não será. Por quê? Porque as pessoas estão determinadas a que esse futuro não se realize. Porque elas estão muito afim de se transformarem. Porque o Apocalipse, quer dizer, a revelação está se dando. É a potência espiritual do ser que está batalhando para abrir caminho nessa estrutura de personalidade que bloqueia, que não deixa, que é cultural, que é sujeita às pressões de cavalo na lousa, de um sistema inteiro. Então veja, nós como seres de luz, vamos representar por esse asterisco. Nós temos os nossos veículos hiperfísicos, temos os outros, etc. E temos, finalmente, o físico. Né? Vamos representar o físico aqui. Muito bem. Isso aqui é o ser em todas as suas dimensões de realidade. Claro que as últimas não dá para desenhar, pela imensidão que podem significar isso daqui. Mas o que transmuta e transfere, que vamos dizer assim, o agente da evolução, é a centelha, é o ser propriamente dito. Não existe, a teoria de Darwin em segundos espaciais é uma explicação completamente, vamos dizer assim, ela parece que é, mas na verdade não é. Ou seja, eles não aceitam o entendimento que Darwin, portanto a teoria da evolução, segundo os ETs, é furada. O único agente mutante, transformador, é a centelha. Né? Se você tem um recipiente dessa forma e joga água dentro, a água toma essa forma. Se o recipiente é assim, a água vai tomar essa outra forma. Né? A água a gente pode entender que seja o ser. O ser coloca-se no contexto possível, da melhor maneira possível, né? E produz as alterações do seu sistema sensório para se adaptar àqueles meios. Ora, meios favoráveis não permitem a evolução do ser diretamente. É aí que erra Darwin. Permite com que o espírito construa um ser mais elaborado, porque o contexto não é favorável. Compreenderam a diferença? Não é um meio externo. Não são as lutas entre os seres que fazem com que os mais fortes vencem os mais fracos, predominem, aquela história de geração, que são os fundamentos da ideia de... As coisas não são assim. As gerações espiritualmente mais elaboradas, elas vão tomando conta, sim, e vão abrindo espaços, porque como a teoria dele não é reencarnacionista, os outros são sempre perdedores. E, na verdade, os seres que vão ficando para trás apenas desencarnam do ponto de vista físico, voltam na corrente mais evoluída, que já gerou um biotipo mais elaborado. Portanto, o ser pode se expressar com maior potência. Ele só se engana aí, porque ele não sabe qual é o agente mutante, e é o espírito, é o ser propriamente dito. E outra coisa que ele se engana é que, vamos dizer assim, ele não é reencarnacionista, portanto ele acredita que o ser desaparece, as gerações se sucedem, mas na verdade as coisas não acontecem assim. As gerações que se sucedem são de corpos e não de seres. Os seres são os mesmos que vêm em gerações saltando uma ou outra, mas sempre estão aí, é a mesma comunidade espiritual. Né? Bom, colocada essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte, gente, só para encerrar, a questão da analogia. Toda vez que um fenômeno extraordinário está marcando um momento na Terra, por exemplo, estoura uma grande crise, não, esse não é exemplo, porque a crise no Oriente Médio está direto, né? Peraí, um fato qualquer, assim, talvez até uma grande enchente no sul da Inglaterra, né? Existem alguns estudiosos que procuram, através das estruturas de chakras, estabelecer uma relação entre o território planetário
e os órgãos do nosso corpo. É uma pesquisa muito audaciosa, mas eu acho que com um pouco de esforço eles vão acabar conseguindo estabelecer essa relação. Então, esses camaradas descobriram uma coisa muito interessante, que o coração está na América do Sul. Quer dizer, os nossos corações como órgão físico ressoam, entram em ressonância com o padrão vibratório da América do Sul. A gente tem que se perguntar onde é que estão nossos pulmões, né? Onde é que estão nossos rins, nossa coluna vertebral, essas coisas todas. Porque existe essa correspondência, essa analogia é perfeitamente possível. De tal maneira que, se nós acompanhamos a evolução dos acontecimentos no mundo, nós poderemos também, de alguma forma, estabelecer alguma relação com o que está acontecendo conosco. Por isso que você pode dizer, meu dedo do dedão chove, vai chover. Ou então, qualquer coisa, meus rins não tão legal, vai chover forte na Itália. Ou seja, eu quero dizer, eu estou dizendo uma brincadeira aqui, mas a relação é possível, né? Então, principalmente diante de fatos extraordinários, porque são mais fáceis de ler. É aí que nasce, portanto, exatamente da analogia, que nasce a astrologia esotérica. Por quê? O que os caras fizeram? Ensinaram para a gente que existe uma perfeita correlação entre todos os sistemas ou subsistemas da granulidade. Se, no momento em que você nasceu, a configuração do sistema solar era uma configuração tipo, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, Mércury. Isso é uma configuração, um desenho. A fotografia 3x4 do sistema solar, no momento em que você respira. Você ganha, portanto, autonomia energética, né? Muito bem, aquele 3x4 do sistema solar, no momento da sua primeira respiração e do seu choro, é idêntico ao seu momento interno. Portanto, esse é como se tivesse parado esse sistema solar no momento do nascimento. Ele, de alguma forma, está identificando para você, né, todo um programa evolutivo que vai se dar entre a correlação seguinte, entre o sistema solar que você cristalizou e os sistemas solares que vão se sucedendo à medida que sua vida passa. Ao analisar a correlação entre esses dois 3x4, isto é, o modelo momentâneo e aquele que você cristalizou, já que eles atribuíram aos planetas valores e significados, antigamente eram úmidos, quentes, frios, etc., né? Como foram atribuídos valores aos planetas, as posições deles, são as casas, sempre em relação à Terra, e também as correlações entre eles, você tem aí, ainda que de maneira rudimentar, um sistema para perceber a quantas anda o seu plano de vida naquela encarnação. Portanto, a astrologia tem fundamento cosmogônico igualzinho no ensinamento extraterrestre. É, portanto, perfeitamente válida como uma ciência para se estudar a fundo, né? Para autoconhecimento, né? A astrologia vulgar, popular, pouco acrescenta realmente, porque, na verdade, enfim, serve para alguma coisa, né? Populariza conceitos interessantes, etc. Mas o que é importante é o estudo da astrologia como realmente uma ciência muito profunda, é uma ciência baseada na analogia entre os fundamentos, né? Os fundamentos dela estão justamente na correlação entre o sistema solar cristalizado, no momento da respiração, e o sistema solar vigente, né? É dessa forma que isso se torna uma ciência. Então, por aqui, vocês podem ver que todos os acontecimentos em qualquer parte do mundo, de alguma forma, significam coisas objetivamente para você. Principalmente, por exemplo, se você tem rins sensíveis, preste atenção quais são as regiões do mundo que estão sensibilizadas naquele momento. Você vai acabar descobrindo que os seus rins têm a ver com tal região. Toda vez que acontece alguma coisa lá, começa a beber mais água. Cuide da sua parte diurética, etc. Por quê? Porque vai ser uma maneira de você ler certas coisas. Nós não estamos acostumados a isso.
A nossa sensibilidade é muito intelectiva, né? Eu, inclusive, estou reforçando isso aqui, ensinando a vocês a estabelecer essas relações. Mas o que é importante é que vocês eduquem a sensibilidade, a perceber que nós somos, para o mundo, um espelho dele, como o mundo é para um espelho para nós, indivíduos. Né? Quando não sabemos ver dentro, vamos ver fora. Quando não sabemos ver fora, vamos ver dentro. Né? Eu considero esse capítulo mais ou menos encerrado, mas eu quero desdobrar na seguinte questão. Nós vivemos num país incrivelmente marcado profeticamente. As antigas escolas iniciáticas tinham, em relação à América do Sul em geral, e ao território do Planalto Goiano em particular, né, uma preocupação particularmente grave. Por que sempre isso? Porque mestres como Kutumi, na sua versão Ramatiz, chegou a canalizar tanto material sobre o Brasil. Porque tantos receberam informações incríveis a propósito dessa região da Terra. Né? Segundo esses estudiosos, e existem algumas canalizações que sugerem isso, recebidos inclusive pelo Ergon, por exemplo, e outros mais, de que o Brasil está relacionado, né, ao coração de todos os seres humanos, porque está aqui um dos chakras, que é justamente o chakra cardíaco da Terra. Vocês sabem que os corpos celestes, né, eles têm sempre 4 chakras, diferentemente dos vegetais, que tem 5, os animais têm 6 básicos, né, e os humanos têm 7. 4 chakras dá onde a ideia dos elementos, né, a terra, a água, o ar e a água. Ou as 4 capitais do mundo, etc, etc. E o fogo, perdão. Onde é que eu botei fogo? Tanto faz. Né? Então, vocês sabem que, embora aqui nós tenhamos 7, 3, 4, 5, 6, 7, as 7 funções estão presentes aqui em 4. Portanto, ao falar no chakra cardíaco aqui, nós estamos fundindo o da comunicação também e o esplênico no cardíaco. Né? Porque as criaturas mais simples têm as mesmas funções, apenas distribuídas pelo menor número de centros energéticos. Compreenderam isso? Muito bom. Curiosamente, os chakras da Terra, eles, diferentemente do que ocorre com nós, com o humano, eles migram lentamente sobre a crosta terrestre, porque existe uma disfunção planetária. Vocês conhecem o problema da Terra. A Terra está com a sua dimensão astral e física fora de sintonia, por conta de coisas do passado, de tal maneira que esses chakras migram, né? A correlação dele, portanto, na superfície física terrestre, eles migram. E nós, na Terra, aqui atualmente, no Brasil, ele, curiosamente, é o único país, né, vamos desenhar aqui mais ou menos o Brasil, é o único país que tem um chakra inteirinho dentro dele. Todo ele em terra firme, não inclui o nódulo energético dele, está todo em terra firme, não inclui, portanto, a área do oceano, e também não invade outros países. Só a extensão vibratória, porque, enfim, cada chakra toma conta do planeta inteiro. Mas o nódulo central energético dele, que corresponde mais ou menos aqui ao chakra cardíaco, e pelo menos os estudos estão levando a essas ideias, e ele fica mais ou menos no centro do município chamado Flores de Goiás, que é no Vale do Paraná. Não vão conhecer, gente, Flores de Goiás, que é infestado de bicho de barbeiro. Área endêmica. Olha que curioso. O chakra coração da Terra, infestado de barbeiro. Doença de Chagas, que incha o coração, né? Vai sangrar, tem hemorragia e pumba, morre. Ele não suporta o inchaço. Né? Muito interessante essa correlação, né? Que dá uma leitura legal. Bom, fica perto de Alto Paraíso de Goiás. Para quem conhece um pouco de geografia, né? Vamos desenhar aqui o Distrito Federal, Brasília, né? Com um lago. Tem a estrada que sai para Formosa, aqui está Formosa. Bem aqui assim tem uma estrada que sobe e vai até Alto Paraíso de Goiás, passando por 2 cidadezinhas pequenas. E São Miguel. São João da Aliança. São
cidades que tem no meio do caminho? São João da Aliança, e a outra tem uma outra cidade, esqueci o nome. São João e uma outra. Até por causa do nome de Porto Aliança, lembra? Estava aí, São João da Aliança. Bom, Caminha Formosa, aqui tem a Cachoeira de Itiquira. Bom, aqui ao longo, a Cachoeira de Itiquira despenca de um platô que desce violentamente, uma queda, é a maior queda livre de água doce da América Latina. É uma coisa muito linda essa cachoeira, pouca gente conhece, tem toda uma infraestrutura turística lá, muito legal para se ficar. E os donos são ligadíssimos em espiritualidade, fazem uma série de trabalhos lá, inclusive trabalhos xamânicos, etc. Esse platô aqui, ele vai seguindo mais ou menos a estrada, até chegar em Alto Paraíso de Goiás, e ele até invade um pouco da Alto Paraíso de Goiás. Pouco antes da cidade de Alto Paraíso tem outra estrada que vai para a Serra da Mesa, que pega a entrada do Parque Nacional, da Chapada dos Veadeiros, e chega em São Jorge também, que é outra cidadezinha, e daqui também, aqui segue uma estrada que vai para Teresina de Goiás, que vai para Moinho Velho, né, que chama? Moinho. E seguindo aqui vai para Cavalcante, também em Goiás. Tudo isso aqui, quer dizer, aqui nós temos um platô e aqui um degrau assim. Tanto é que tem lugares aqui, principalmente pertinho de Alto Paraíso, um local chamado Vale do Rio dos Macacos, que tem 3 rios. Um chama Macaquinho, outro Macaco e Macacão. Mas essa... que tem um negócio lá, um fenômeno muito interessante. Em determinadas épocas do ano, com umidade muito alta, como o desnível entre o Chapadão aqui e aqui é muito grande, as nuvens que se formam nesse vazio aqui é que está justamente o eixo do Rio Paraná, é o Vale do Paraná, porque do lado de cá também tem montanhas, e por aqui em algum lugar está Flores de Goiás. O desnível daqui para cá é tão grande que quando forma nuvens em todo o vale, você está andando em cima do platô em direção ao precipício e as nuvens ficam no nível dos pés. É um fenômeno lindo de morrer. Parece que você vira bobeou para mesmo. Por isso que é um fenômeno conhecido o negócio. Porque muita gente, né, ficou naquela de as nuvens. Porque é perigoso. No macaco, na região do macaco, você tem que chegar bem perto, deitar no chão e ir engateando para você botar a cabeça fora do penhasco para ficar olhando. Porque não dá para ficar em pé, que você perde noção de equilíbrio e acaba caindo mesmo. Tem muitos lugares no Brasil que tem esse detalhe, né? Pois bem, aqui, aproximadamente, é o centro de gravidade da rotação desse chakra. Porque quando eu falo o centro, que é Flores de Goiás, eu não estou dizendo que fica parado lá. Os chakras fazem um circuito em forma de elipse, né? E aqui está o eixo maior da elipse. A elipse tem sempre 2 polos, né? dois centros. Isso aqui é o centro, vamos dizer, de gravidade desse sistema. Então, na verdade, o centro energético migra, fazendo em volta, em horário, em sentido horário. Então, ora ele está mais para o lado de Brasília, ora ele está mais para o lado de uma cidade conhecida na Bahia, chamada Barreiras. E quando ele desce, voltando, ele passa praticamente em cima de uma outra cidade, que essa sim é muito ligada nesses assuntos, que chama-se Montalvânia, fronteira da Bahia com Minas Gerais, uma área mágica, área altamente mágica. Essa região aqui, até bem pouco tempo, e de uma certa forma até hoje, é um dos maiores vazios demográficos do Brasil. Do lado de cá é São Francisco, né? Se você pegar essa estrada aqui e for subindo por aqui, sem descer para o vale, aqui pega o outro platô, você vai passar por cidades como Alvorada e vai lá adiante em Posse. Segue, você vai chegar num local que essa estrada faz uma grande curva à direita e sobe a serra, e lá na Bahia tem a cidade de Barreiras. Todo esse lado de cá é uma serra enorme, chamada Espigão Mestre, da Serra Geral de Goiás, que separa Goiás de Minas e Goiás da Bahia. É uma região mágica, por excelência, ocorre fenômenos da pau. Gente é sequestrada do disco voador lá que o pessoal já se cansou de contar casos. E tem a região de Terra Ronca, que é mais ou menos aqui, que é a região de São Domingos, que é uma área onde tem esse nome porque
você escuta os rios subterrâneos, as cachoeiras. Então, se você deita no chão, você escuta o barulho do movimento das águas, por isso chama Terra Ronca. E São Domingos é uma região de muita água, né? Desse lado de cá, do lado de cá, também se sai, por aqui tem toda uma região de Pirinópolis, aqui você encontra a região de Braslândia, aqui tem uma regiãozinha de uma cidadezinha chamada Padre Bernardo. Foi aí que eu fui conversar com o prefeito, fui sondar para saber se eles viam um disco voador. O prefeito levantou-se na mesa dele com a cara enrolada, assim, toquei num assunto que não devia, né? Vai ver um homem evangélico, estou perdido. Pegou uma garrucha de 2 canos, dessa grossura, só. Esses carinhas aqui comigo, eu trato até assim. Olha só o que ele falou. E entrei num bar, porque não queria nada, conversa, fomos tomar lá uma Sprite 7-Up. Cansado pra caramba, eu tinha andado. Aí, sondando, acabou perguntando sobre o disco voador. Aí o sujeito olhou assim, o dono do bar e um bêbado qualquer lá. Faz tempo, né, que eu não vejo esse negócio aqui. Rapaz, faz tempo mesmo. Anda sumido, né? Faz tempo, meu senhor, que não vê nada por aqui. Faz mais de uma semana, viu? Não vi nada. Mais de uma semana para eles é muito tempo de não ver uma coisa dessa. E foi lá mesmo que a gente ficou sabendo dos BR, que eu já contei algumas vezes aqui. Já ouviu falar dos BR? Os BR são seres tão grandes, altos, humanos, igualzinho a gente, que são tão altos que quando eles chegam na rodovia, na BR, eles atravessam com uma única passada, que ficaram com o nome de BR. E diz que eles se escondem na Serra Rola Égua, é o nome da serra. Porque é uma serra de penhascos, e as éguas que fazem a travessia, carregando carga, porque ninguém se arrisca a atravessá-la andando, elas de vez em quando rolam uma, né? Cai no precipício e se perde a carga. É uma região estranhíssima, porque se você olhar no mapa, é um conglomerado redondo de serras altamente íngremes. Ninguém sabe por que aquele troço está ali. Parece que é uma cusparada assim, implantada na geografia de Goiás. E do lado tem uma serra de grandes ocorrências ufológicas, que é a Serra Dourada, onde as pessoas veem naves, seres pequenininhos e dos grandes. E a região de Séries. Tudo isso, gente, está aqui. Aqui é Alexânia, onde General Shoa fez suas pesquisas. E é também o caminho para Goiânia, da região de Anápolis. Toda essa região aqui, o número de ocorrências é imenso. Aqui, por exemplo, o Carran pediu para a Bianca construir a comunidade dela. O que eu estou fazendo? O mapa do acampamento dos 22 milhões, né? E vamos descendo, se eu chegar até Goiânia. Quer dizer, o que eu estou tentando mapear? Gente, o desconhecimento que os senhores têm da geografia brasileira é o desconhecimento que vocês têm de vocês mesmos, da sua pele externa, né? Vamos conhecer isso. É muito importante. Eu tive a loucura de, como adolescente, comecei a viajar. Viajei muito e eu conheci todos esses lugares. Não precisa de dinheiro, basta mochila e coragem que vai. Claro, hoje a situação está outra, já tem uma turma aqui que está precisando viajar, né? Mas conhecer isso é muito incrível. Porque vai haver um dia que a relação que nós vamos ter com o território brasileiro não será mais com o nosso país, mas com a Mãe Terra, com todas as potencialidades e riquezas que ela tem. Nós temos que conhecer esses lugares, porque no momento que o grande sistema furar conosco, nós estaremos conhecendo a verdade territorial, independentemente das fronteiras. Porque não existe essa fronteirinha do Distrito Federal. A Serra Geral de Goiás não separa a Bahia de Goiás, é a Serra Geral de Goiás. Essa história de que o divisor de água separa é uma convenção nossa. Então, conhecer esses lugares, independentemente de jurisdição, começa a colocar dentro da gente uma outra dimensão de realidade. A gente vê que as fronteiras não existem. E quando a gente vê que as fronteiras não existem, a gente começa a perceber que as internas também não existem. Por isso, gente, que a vida nesses lugares, no campo, afastado dessas conclusões, elas nos descondicionam em relação a um monte de valores que nós não conseguimos se desfazer deles porque vivemos no meião das grandes cidades, onde essas convenções todas são o tempo todo cobrado da gente. Você se afasta disso, você nem lembra que tem Estado, governo, escola, nada dessas coisas. E com um pouquinho de gente, você esquece até de dinheiro, porque tem um monte de gente que vive em algumas regiões de Goiás que até hoje não conhece
a cédula nova de R$10, aquela cédula plástica. Né? Você vê que loucura? Tem lugares, por exemplo, eu tive uma vez com 2 amigos meus, num localzinho perto de Alvorada, o local chamado Divinópolis, não, como é que é? Damianópolis. Não sei se andou pela região de Damianópolis. Lá perto ali é um local que tem a chamada trijunção, é onde encontram 3 estados, né? Goiás, Minas e a Bahia. É um pontinho de fronteira comum. Claro, a gente queria ver o negócio, não tem nada lá, tem um marco no chão, pequenininho no meio da areia. Tem nada. Agora é um grande vazio, é um deserto de gente, não tem absolutamente nada. E nós vimos um dos mais incríveis céus estrelados que eu já vi na minha vida de noite, naquele dia. Mas nunca vi. Nem na Chapada. Nem na Chapada eu vi um céu como vi naquele dia na Trijunção. E essas experiências de conhecer lugares desse tipo, gente, mostram o nível de curiosidade que nós temos para adentrar dentro da gente mesmo. Né? Conhecer o planeta, conhecer a Terra, conhecer o lugar onde a gente vive, a região onde a gente nasceu, sabe? Mas conhecer livre das fronteiras, com essa curiosidade infantil de investigar como as coisas efetivamente são, abre possibilidades incríveis para autoconhecimento. E por que eu estou achando isso? Por que eu destaquei esse tema para a segunda parte do nosso encontro agora? Gente, tem uns canais aí que estão divulgando que mais ou menos em 2 anos o Brasil vive uma crise institucional muito grande. Quando é que termina o governo do FHC? Em 2 anos. Em 2 anos? Mais ou menos, né? Então, nós vamos ter dificuldades sucessórias no Brasil. E que poderão complicar muito. Mas dizem que será uma coisa muito benéfica, principalmente para a classe média, etc, etc. Eu não sei o que significa benéfico para a classe média, né? Mas isso é muito relativo. E que classe é essa, né? Que estrato social de renda é esse? Bom, mas o que é importante nós destacarmos é o seguinte: daqui para diante, não vai haver região no mundo que as coisas estejam legais. Porque a economia mundial está um negócio sério. Agora já está o Brasil se complicando inteiro, simplesmente porque os Estados Unidos resolveram dar uma freada na economia deles. Como nós, terceiro mundo, sustentamos a estabilidade financeira deles, porque é assim que funciona a economia mundial, né? Lá está sempre tudo reguladinho, porque nós somos o vaso comunicante, né? Aqui é de falta, fica mais abundante conforme as necessidades de lá. É assim que funciona a coisa. O mundo, à medida que quando ele perder essa estrutura que está por cima, fica um mundo real. O mundo sem fronteiras, onde existem as nascentes d'água, e com o tempo ninguém pode falar propriedade de fulano. Ah, essa nascente é minha, eu comprei, olha o título. Está lá registrado na paróquia de São Bernardo. Gente, essas coisas vão dançar. Vocês estão sacando o que eu quero dizer? Né? A gente não pode dizer certas coisas, principalmente gravar. Mas eu acho importante vocês, como pessoas inteligentes, comecem a perceber a dimensão que essa queda de fronteiras pode tomar no mundo. Caem as fronteiras institucionais, inclusive a de posse das coisas. E ela vai começar a ruir na cidade. Porque existem canais que falam que no Rio de Janeiro, as favelas um dia invadirão os condomínios de luxo, os verticais, numa boa. E ninguém vai poder fazer nada. Não haverá força policial, nem de exército, nem de coisa nenhuma, suficientemente organizada com moral política, ou poder de polícia, ou o que seja, para fazer qualquer coisa. Até porque muitos desses imóveis serão lentamente abandonados, porque a população vai começar a sair antes das confusões se instalarem. Ninguém vai confiar em sistema de abastecimento, as quedas de energia vão ser cada vez mais violentas, vai ter ninguém pegando o computador pela janela, assim, já não vale mais quase nada, né? E daqui que tem um hacker aí prometendo que vai sim, ele e uns colegas vão parar a internet inteirinha, e vão conseguir. Não adianta o teu filho, seu craque que é, vai dançar tudo, cara. Não adianta, porque pode jogar o computador um dia, use enquanto puder. Um dia, todas essas coisas perdem seu sentido. Telefone celular, a gente não vive, né? Sem esse troço. Ainda bem que não tocou, não tinha nem desligado. A gente não vive sem essas coisas, porque precisa. Mas vai ter um dia e eles não vão poder acontecer mais. Isso aqui ainda depende de uma rede terrestre, basicamente, embora parte dependa de rede de satélites.
Agora estão tentando vender a todo custo a telefonia celular por satélite, né? Claro, você está no meio da Amazônia, você fala com alguém no meio do Saara, em qualquer parte do mundo, direto, né, a preço de ligação local no futuro. Agora não. Porque simplesmente a comunicação é feita através das redes satélites. O seu sinal vai para um satélite, de um satélite para outro, e depois desce de novo para outro sinal, para outro telefone, onde ele estiver. Veja as fronteiras das comunicações destruindo fronteiras institucionais, físicas, políticas, etc, etc. Né? Mas nós estamos falando aqui de outras quedas. Quando ocorre o fim das fronteiras da comunicação, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo as fronteiras da comunicação pessoal, graças a Deus. Estamos entrando em contato conosco mesmo, comunicando com o nosso próprio ser. É a interiorização. Nós estamos nos comunicando mais, inclusive, com os outros. Nunca o homem e a mulher se comunicaram tanto, seja no nível de relacionamento, seja no nível das relações interpessoais. Os jovens estão se comunicando hoje, apesar de tudo, muito mais do que se comunicavam no passado, na minha geração. Né? Eu vejo a minha enteada hoje com 12 anos, ela tem uma maturidade que eu com 12 anos, meu Deus do céu, era um panaquinha, como dizia, né? Um ser completamente alienado com um monte de coisa. Hoje eles estão dentro do mundo. É incrível a capacidade que eles têm de antenar tudo. Né? Aí só um detalhe, eu lembrei da história do menino, o pai comprou um computador super novo, né? Estava lá olhando o manual, né? Aí passou o guri dele de 4 anos e disse assim, pai, joga isso no lixo, não serve para nada. Ah, como isso é manual? Não, deixa comigo. Os caras sabem tudo, mas onde é que eles tiram isso? É uma capacidade de percepção. Até porque aprende jogando, brincando, né? Mas veja, a comunicação que ocorre no campo tecnológico está sendo conquistada pela humanidade porque a comunicação interpessoal e pessoal está acontecendo. E vai acontecer. Um dia, a parafernália tecnológica não será mais necessária, porque estaremos em outros níveis de percepção e comunicação. Bom, eu quero voltar a esse negócio daqui. Conhecer o território como quem conhece a própria pele. Porque um dia toda a estrutura institucional que domina isso daqui cai fora. Brasília deixa de ser capital do país, Congresso Nacional, Senado, todas as estruturas dançam. Né? O que vai ser importante? Saber onde é que tem água, saber onde não tem confusão, saber como ir até lá, como gerar energia de forma alternativa, como se proteger do frio, como se proteger do calor, como encontrar grupos que saibam dividir e compartilhar com vocês em regime de cooperação, conhecimentos para plantar, porque nós urbanitas não sabemos o que é distinguir uma ortiga de um pé de feijão. Tem um monte de gente que não sabe. Né? Tem criança que nunca viu uma galinha viva, não é verdade? Existe isso no meu urbano brasileiro. Então, nós precisamos voltar a sermos um pouco de, como é que chama o Indiana Jones, né? Os camaradas que começam a ter novamente o interesse, o amor pela terra, como quem conhece uma coisa sem fronteiras. E isso vai estar relacionado ao seu processo de conhecer-se também sem fronteira. Por que você acha que o caminho da Compostela transforma? Porque você tem essas vivências. À medida que você se exaure no processo da caminhada física, por aqueles lugares de energia especial, você começa a reconstituir em você a integridade do ser, que está danificada, ou está, vamos dizer assim, abafada, subjugada, faz você se ver. Rompendo isso, você começa a ver um outro mundo. Você começa a fazer o caminho da Compostela, numa certa altura, você começa a perceber que você está andando no planeta Terra, e não no caminho da Compostela. Vai desmanchando isso. As fronteiras vão ruindo. Você, inclusive, vai tendo contato com coisas dentro de você mesmo. O caminhante vai chegar uma hora que tem crise de choro, de depressão, rola de tudo no caminho daquele. Não precisa ser em Compostela. Você pode andar de Feira de Santana para Barreiras, que dá no mesmo. Vai passar outros níveis de energia, outros problemas. Né? Eu mesmo, quando estava no governo em Brasília, eu propus uma espécie de um caminho de Compostela brasileiro, dando a volta do Distrito Federal em 7 pontos maravilhosos que existem em volta. E existem caminhos e trilhas. Eu queria fazer um programa ecológico com jipe, para moto, para ultraleve, né, e a pé, com toda uma estrutura de apoio ecoturístico. Mas o projeto barrou no Senado e na Câmara, os evangélicos mandaram o governo acabar com o projeto. Brasília Holística. Quem projetou, quem desenvolveu a ideia fui eu, mas enfim não foi implantado porque as fronteiras
né? As fronteiras do pensamento não deixaram. É incrível como isso ocorre. Mas, então, agora, por isso conheço, eu não tenho tempo aqui de falar de uma geografia brasileira e do amor que eu tenho a essa terra. Eu não tenho amor ao Brasil institucional. Eu tenho essa região, né? Porque foi vivendo nesses lugares que eu me conheci muito e que desenvolvi muito a minha capacidade de percepção e de entendimento de um monte de coisa. Sei lá se eu não fui, inclusive por fui sequestrado fisicamente, nem fez isso. Eu dormi ao relento em muitos lugares. Hoje, nas regiões de mais alta incidência de rapto no Brasil, eu dormi ao relento e nem sabia que era. Região da Galinha Choca, no Quixadá, Quixaramubim, no interior do Ceará. Uma região fantástica, com ocorrências incríveis. Não sabia, mas eu vivi e dormi lá, numa das muitas caminhadas que eu fiz na vida. Pois bem, gente, por que resgatar isso? Porque vai haver um dia que vocês todos, de um modo geral, vão ser convocados a serem peregrinos, a serem pessoas desvinculadas dessa estrutura, desse sistema, dessas coisas todas. Não sei quando isso vai acontecer, mas quem sabe, de repente, se não for vocês, serão os filhos, ou serão os netos, mas serão, de alguma forma, eu acredito que talvez a nossa geração ainda vá viver essa situação. Uma situação que nós temos que saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste, de novo, sabe? Livre dos condicionamentos todos, científicos, tecnológicos, culturais, étnicos, etc. E nós vamos novamente passar a ter uma relação unificadora com o planeta Terra. Vocês conseguem sentir o que eu estou dizendo? Livre dessas coisas. Aí não é a BR ou é o pedágio não sei da onde, nada, essas coisas desaparecem. Vocês peguem as cidades todas que vocês têm na cabeça, deixa o mato crescer. Deixa o mato tomar conta de São Paulo, virar árvores enormes, subir com tudo aquilo. É tão fácil de imaginar isso. E qual é a finalidade? Desmontar essa estrutura já dentro de você. Porque nós um dia, sem dúvida, haveremos de ser peregrinos nessa coisa aí. Porque o nosso país, como todos os outros, diz a própria canalização, as fronteiras ruirão, né? E os problemas de clima, de maré, de terremoto, de vulcanismo, de ventania, de furacão, de tornado, isso vai tomar conta do mundo inteiro. É possível que o Brasil sofra aqueles colapsos aquelas variações de energia brutal, de clima, porque eles dizem que às vezes no mesmo dia nós vamos ter temperaturas polares e depois temperaturas de deserto. Isso equivale aproximadamente a 100 graus de diferença. Porque as temperaturas, nós vamos experimentar 40 negativos, 40 e poucos negativos e quase 50 positivos. Isso é uma violência. Quer dizer, se você não tiver infraestrutura para segurar uma barra dessa, dançou. Né? E qual a nossa primeira obrigação existencial? É garantir as condições de vida. Porque esse é um bem tão sagrado que só nós não podemos tirá-la. Né? Não podemos jamais nos entregar, né, ao luxo de deixar de viver algumas horas que seja na matéria, pelos extraordinários avanços espirituais que nós podemos conquistar vivendo intensamente esse período. Só quem está lá do outro lado pode saber do quanto é valioso cada segundo aqui. E nós não damos muito valor a esse tipo de coisa ainda. Deixa eu falar justificar um pouquinho. Quando eu fui nessa Chapada, eu comprei a terra lá, né? Desde aquela época eu recebi muita intuição para eu fazer curso de teatro. E lá tem muita ovelha. Eu quero fazer um curso de Por isso que teatro. cá explodiu o Gates. Sim, pra ver por quê, né? Minha senhora, eu vejo que não tem uma computadorizada, o pessoal faz tudo sozinho. Mas é pra ver. Windows. E lá tem muita ovelha, e lá tem muita ovelha. Por que essa necessidade que eu tenho? Assim, eu tenho uma necessidade de aprender isso. Por quê? Mas por quê, né? E outra coisa também, a terra lá é muito ácida e também para guardar a quantidade. Eu tenho essa intuição para guardar a quantidade disso. Minas já tem isso naturalmente. É isso que eu tenho. Minas tem naturalmente. Tem os caras mais espertos. Carro de boi. Carro de boi, roda d'água, né? Então daqui a pouco o papo não vai ser esse. Pô, você já tem um Windows 2000? Não, cara, eu tenho uma roda d'água. Quer dizer, toma no meu computador, o que você quer em troca? 1 quilo de feijão. Vai estar assim. Vai ter gente que não consegue trocar uma Mitsubishi por 1 quilo por uma semente de milho. O pessoal nativo de lá, eles fazem a base de troca. E sementes de várias gerações, às vezes, sem agrotóxicos. Isso vocês conseguem no Brasil, hein?
O Brasil já tem gente produzindo sementes de várias gerações sem agrotóxicos, claro, transgênicos, então, nem se fala, entendeu? É longe essa história de transgênico. A roupa prata. Hã? A roupa prata. A roupa prata. Ah, o que tem a roupa prata? Extraterrestre. Ah, O que é sim. feito aqui? Não sei, não. Não vasculhou a tecnologia ainda. Porque ela vai para calor e para frio. É, exatamente. Ela regula, né, a temperatura do corpo. Eles têm tecnologia para isso. Mas veja, nós vamos poder acessar a tecnologia, gente, na época certa. Ninguém está falando que a humanidade vai regredir. Nós vamos viver um período de dificuldades e não é gratuito. Pelo contrário, vai ser muito transável, agradável até. Depende da cabeça. Depende da cabeça. Porque nós vamos estar vivendo descondicionamentos profundos. De tudo que era verdade deixou de ser de repente. Aí nós vamos aprender a cooperação, a colaboração, que são coisas que nós esquecemos. Né? Como que é possível um mundo sem dinheiro, sem renda, sem trabalho? Como isso é possível? O tema que a gente quer desenvolver no dia 20 é justamente sistemas agroecológicos de vida. Nós queremos discutir com vocês todos os aspectos da subsistência estratégica, aspectos ligados à arquitetura, à energia, a todo esse tipo de coisa. Há pessoas que têm no sangue essa necessidade dessa aventura. Porque tem um amigo preto velho meu que fala assim, olha, os que não gostam agora é só questão de tempo. Um dia vão ter que gostar. E ele falava, não, Gonzaga, não fique preocupado, eu sei que você está consciente da necessidade de se criar uma coisa assim, mas olha, as pessoas não vão sair da cidade tão cedo, não se preocupe, porque quando elas tiverem que sair, elas vão sair empurradas, né? Não vão decidir, elas vão ter que sair. Eu não estou fazendo aqui nenhuma revelação bombástica, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, por isso que eu só falo nesse tipo de auditório. Né? Mas a finalidade não é absolutamente apavorar, pelo contrário, é vocês sentirem aquela alegria da libertação, né? Que se eu falo isso na TV, assusta todo mundo. Se eu falo com um auditório desse, vocês têm que se sentir mais leves. Ah, puxa, enfim, né? A gente vai poder viver, porque vamos encontrar pessoas, relações, que vão nos permitir viver realmente, nós nem sabemos mais o que é isso. Tem gente que não consegue tirar férias, porque não consegue tirar a gravata quando entra o período de férias. Eu já vi pessoas assim, ficarem doentes, rezando para terminar o mês de férias, porque não sabiam o que fazer com elas. Isso, o burocrata chega nesse estado de espírito, né? Perfeitamente. Eu vi um amigo meu de paletó e gravata, tomando café no Brasil. Falei, cara, você não estava de férias? Pô, ele falou, não, no paletó. Ele deu um monte de desculpa idiota. Falei, cara, você não consegue tirar esse negócio? Porque Gonzaga, não consigo. Olha que loucura. Né? E não consegue mesmo. Depois de uma semana ele acaba relaxando. Né? Mas, enfim, é como a gente está condicionado. Para nós nos descondicionarmos e percebermos quantas fronteiras nós temos, só rompendo externamente. Aí é que a gente vai perceber um mundo incrível de fronteiras institucionalizadas internamente. Quem não arrisca nas aventuras da vida real não vai perceber o quão é artificial a vida na qual nós estamos inseridos. Né? Agora, claro que meu horário é 7, né? Aqui. Não, mas não pretendo criar mais casos com eles aí, não. Né? Eu quero colocar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Dentro do grande contexto das transformações planetárias aguardadas, esperadas, o Brasil tem sim papéis, vamos dizer assim, específicos. Eu não me refiro, portanto, agora vocês já sabem, eu não me refiro ao Brasil institucional. Eu estou me referindo a essa região do mundo e às almas que vieram para cá com missões específicas. Essas almas hoje estão todas elas também condicionadas à vida de país de terceiro mundo, submetidas às economias dominantes, dentro da chamada economia global. Nós estamos participando disso, queremos ou não. Né? Mas vai haver um momento que as estruturas vão começar a ruir. E aí nós vamos descobrir o seguinte, gente. Os territórios do mundo que mais tem água potável fica no... Você vê que, olha, essa lista aqui é impressionante.
2. Né? As maiores extensões de floresta viva, né? Aí você vai, o maior tamanho de costa, sabe? Eu vou especificar um negócio interessante para vocês. Vai acontecer maremotos no Brasil? Sim. Também as águas vão subir no território brasileiro? Sim. Mas nós temos uma peculiaridade. Todas as cidades litorâneas brasileiras, a maior parte delas, com exceção gritante, que é o Rio de Janeiro, todas elas facilmente se sai delas para regiões altas e atravessa-se a Serra do Mar. A única grande exceção é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um problema, até porque ela é ligada por complexo de pontes muito vulneráveis a abalo sísmico, de modo que o Rio de Janeiro vai viver uma situação muito complicada. Além do que, está muito perto de Angra. Portanto, se a região sofre abalos sísmicos, Angra dos Reis pode virar um problema imenso, não só para a população paulista e da região, como para o Rio de Janeiro, né? E até, de uma certa forma, algumas regiões do próprio sul de Minas. Mas, de qualquer forma, considerando essa exceção, o Brasil pode se interiorizar com grande rapidez. E isso vai acontecer. Nós vamos experimentar no Brasil alguns fluxos muito grandes. São Paulo, por exemplo, foge para Belo Horizonte, para o interior paulista, e uma fração pequena desce para o interior do Paraná e Santa Catarina. Né? A grande caminhada de São Paulo será pelo interior de São Paulo. Eles vão subir, uma parte sobe em direção a Belo Horizonte. Né? A parte que vai para o interior, pelo sistema Anhanguera, esse barato que vai parar tudo, ninguém acredita que esse troço vai funcionar. Né? A pé mesmo. Encontra os caminhos para o Triângulo Mineiro, que é uma região que vai receber muita gente. Do Triângulo Mineiro, grande parte se divide, pessoas que vão para o sul de Goiás e outros que vão formar os 22 milhões de pessoas do eixo Goiânia-Brasília. Porque Belo Horizonte também foge muito para Brasília, e o Nordeste inteiro desce através da Bahia, já vem fazendo isso há muito tempo, né? Eles continuam fazendo, vão descer em massa para o Planalto, principalmente Goiás. E depois daí espalham-se para toda a região do chamado Grande Planalto Goiano, que é o nome verdadeiro do Planalto Central. Aí eles vão ocupar boa parte de Tocantins. Tocantins tem água, peixe que não acaba mais. Grutas naturais aos montes e madeira. Né? E o Goiás do Sul não é muito legal. Embora tenha áreas altamente energéticas, ela é ocupada hoje com gado e com soja. Apesar de que a soja e o gado também está subindo muito para a região mais ao norte, né? Chegando já para o rumo de Tocantins. Não é legal gado, região de gado. Que é o grande problema do Mato Grosso também, né? Grandes extensões, e o que tem de que presta é gado. Quando não tem gado, tem soja. Né? Quando tem soja é cana. Quando tem soja é cana. Mas aí você já entra muito para São Paulo, que é cana e laranja. Laranja e cana. Não muda, é um cenário impressionantemente comum. Essas regiões, se você está numa cidade, por exemplo, como Americana, Araraquara, acontece alguma coisa, você tem o que para comer? Laranja, né? Laranja, acabou a lista. Não é nada. Cana até, alguns lugares tem cana, né? Agora, gente, qualquer incêndiozinho acaba com cana e com laranja. Além do que os níveis de contaminação de agrotóxicos daquelas áreas é uma coisa absurda. Quem mora naquela região e começa a época de queimada dos canaviais, você não suporta estar na região. Cai na sua casa, você vê neve caindo assim. Aquilo são as fuligens da queimada de cana. E a gente fazendo meditação, né? Respirando legal aquilo lá. Puxa, isso é se gostar muito pouco. Mas aí vem as fronteiras, os condicionamentos, a família, o emprego, minha casa, meu isso, meu aquilo. Não sai de um lugar desse. A gente fica olhando em volta, o mundo se acabar, a gente se acaba junto e não toma providências por causa dos condicionamentos, as dependências, os medos, aí milhões de outras coisas. A gente tem que construir um mérito para ter uma vida sadia, investindo em autoestima, em gostar-se, porque a vida vai abrir os caminhos para fora, para outras alternativas.
Cada um tem seu projeto de vida. Mas a esmagadora maioria da humanidade vai ter que enfrentar essas coisas aqui. Vai ter que enfrentar isso. Quanto mais avançada a sociedade tecnologicamente, mais dificuldade. Você imagine um alemão que vive, por exemplo, em Frankfurt. A dificuldade que um homem desse tem, de modo geral, um homem médio, para se adaptar a uma circunstância de guerra, embora eles tenham vivido a Segunda Guerra lá. O brasileiro, não. O brasileiro tem um território vastíssimo, tem água em tudo que é lugar. Se vocês pegarem um mapa do centro do Brasil, vocês vão ficar admirados quando é que todas as outras regiões do Brasil, os rios são grandes e longos. Lá são milhares de riachinhos e nascentes. Você vê no mapa, você fala que interessante, olha o regime de águas como é no Planalto e olha como é em outro lugar. Para cima você vê um regime tipo Tocantins, Araguaia, um baita de um rio. Para o sul você vê todo o sistema prata. Aqui você vê o São Francisco. Mas aqui, gente, cada fazenda tem um olho d'água. E os riachinhos vão assim, né? E no centro do sistema tem águas emendadas. Vocês sabem o que é isso? Bando de brasileiros. Eu vou te contar. Parque, é um parque, hoje é um local muito sagrado. Por quê? É um local dentro do Distrito Federal, também próximo de Brasília, onde existe um grande alagado. Esse alagado está no divisor de água de 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Dali sai água para a bacia do Amazonas, para a bacia do São Francisco e para a bacia do Prata. Por isso chama águas emendadas. Olha que simbólico um troço. Quer coisa mais simbólica do que os rios de um país ter um ponto onde nasce água e que vão para as 3 grandes bacias, logo 3 bacias? É incrível um negócio desse. É muito simbólico um negócio desse. Você vê que ali é um ponto tão neutro do ponto de vista do divisor de água, que a água corre para todos esses lados. Então ali nascem riachos que vão para o Vale do São Francisco, tanto caem para o lado de cá, outros que vão para o sistema amazônico, através do Araguaia, Tocantins do Araguaia, e outros que descem e vão entrar, acabam entrando no Paraná, etc., na bacia do Paraná, e depois para a bacia do Prata toda. Né? Você vê que coisa incrível, Rio Grande, que também colabora, enfim, tudo. É uma coisa de um significado incrível. Os brasileiros não conhecem esse negócio, não conhecem. A energia desse lugar é altamente integrativa. Você imagina o que é estar lá? Eu tive várias vezes nesse lugar, porque eu trabalhava no governo, na área do meio ambiente, de vez em quando eu tinha que ir lá. O que a gente sente lá? Sabe? É como se tudo que nasce da gente tivesse no centro de... A gente sente dentro da gente isso. É como se a gente estivesse no coração da gente mesmo, vendo tudo que nasce da gente, no coração da gente, integrado, sabe? Espalhando por nós mesmos. Essas correlações, volto a dizer, são factíveis, podem ser feitas, devem ser feitas por todos nós, para nós compreendermos a grande unidade da vida e da consciência. Então, nós vamos ter naturalmente uma incrível concentração de acampamentos aqui pela região. No meu livro eu trato um pouco dessas coisas. Eles vão ser, basicamente, eu diria 3 tipos. Um tipo, uma classificação bem geral. Os de montanha, os de vale e agrupamentos que não são propriamente comunitários. Eu diria que são unifamiliares, né? Eu diria que são isolados. Eles não são nem de montanhas, nem necessariamente de vales, mas estão tão incrustados na estrutura geográfica, geofísica do lugar, que vão ser um tipo de assentamento em particular. Esses acampamentos de vale estarão nas áreas onde a água é abundante e a grande quantidade de gente se reúne. Ali vão plantar, vão colher, vão trabalhar tear, né? Porque a vida, gente, continua. O brasileiro, metido nessa história, vai fazer o campinho de futebol, vai. As pessoas namorarão, farão amor, tudo do mesmo jeito. A vida continua, em que pese essa loucura aqui. Não teremos o Cid Moreira dando as últimas novidades para a gente, mas teremos as novidades locais, discussões, e as pessoas vão procurar construir uma realidade nova a partir dos elementos que dispõem. E vão ver que a velha ordem, ela tem que mudar, e mudar dentro da gente. Hoje, se você junta 20 pessoas para fazer um grupo qualquer de estudo, já dá confusão? É muito. Muito, né? Por quê? Porque nós ainda estamos na confortável situação de não termos que enfrentar as brigas internas. Mas vai haver um dia
que ninguém pode olhar para trás, porque eu quero sair desse grupo. Sair para onde? Então você enfrenta, né? E nosso paísinho vai começar a chegar navios de fora, trazendo estrangeiros, principalmente Japão, países europeus de modo geral, mais ocidentais, e também alguma coisa latino-americana também, mas não entrando exatamente por aqui. Pelo Acre vai entrar muita gente vindo aqui das cordilheiras para cá, porque a área sísmica daqui é um negócio muito sério, muito sério. Não haverá condições de vida e sobrevivência, o medo será tão grande aqui, porque nós temos vulcões, gente, desde aqui de cima, aliás, desde as Guianas, né? Vamos ter vulcão pela Cordilheira dos Andes inteirinho, descendo pelo Chile, até a Terra do Fogo, até mais ainda, né? E temos aqui o problema da água na Argentina. Por que você pensa que os argentinos vêm? Tem saída eles? Não tem. Eles não têm saída. Eles não têm saída para cá. Nós vamos ter grande concentração aqui. E olha que coisa curiosa. Olha a formação étnica brasileira. Depois do Japão, qual é o lugar que mais tem japonês? Aonde é que na Itália, depois da Itália, tem mais italiano? E assim vai. Polonesa, alemães, não sei o quê. No dia que começar a rolar um negócio, tem uma família no Brasil. Outro fala, nossa família italiana está toda no Brasil. Fala, pô, a Polônia mudou para o Brasil. Isso quer dizer o quê? Que a espiritualidade trabalha os circuitos kármicos das famílias. Estão preparando o processo. Preparando. Nós todos costumamos desprezar aqueles amigos, aqueles primos e parentes que vivem no interior, lá não sei aonde, porque o chique é morar na capital. Um dia, como eu estou com saudade do meu tio de Goiás, nunca viu a figura, né? Nunca viu a figura. Mas vai ser o mais amado dos tios, de repente. Olha o interesse. Chegou lá e vendeu a fazenda, porque o negócio estava estranho, ele veio para a cidade. Mas isso está acontecendo. Agora, um monte de gente consciente está procurando se estabelecer, buscar alternativas. Quanto tempo temos? Não interessa. O fato é que essas coisas só virão na vida da gente à medida que nós destruirmos as fronteiras internas. E elas começam a ser destruídas com o fim dos bitolamentos que nós temos, as percepções equivocadas sobre milhares de coisas. E a situação do sul do Brasil? A situação do sul. Só fala no centro, né? E a gente ficou Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma área alta aqui, né? Tem uma área alta aqui, o resto tudo é baixo. Porto Alegre e tal e tal. Porto Alegre é um vale, ali é uma região de vale. É. Vale toda. Agora, essa região alta, fria pra caramba aqui, né? Boa parte, Santa Catarina é um lugar legal. Só não é muito legal a região da ilha mesmo, né? A ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis e a área de continente. Aqui porque o território aqui vai se alargar, o fundo do mar aqui levanta, e não afunda, é o contrário, né? Além dos problemas de maremoto, mas toda é uma região bastante alta, com exceção dos problemas de alguns rios, que separa Santa Catarina do Paraná, por exemplo, é um negócio muito sério. O Paraná tem regiões incríveis, né? Tanto na serra quanto no interior, regiões muito altas. Só não ficar muito perto da bacia, lá no fundo, né? Lá no fundo não. Aquela energia ali de Foz do Iguaçu é brava. Ali precisa muito trabalho espiritual para reverter os fluxos de energia dali. Ali é bravo. Você pode imaginar assim que é o centro onde moe a energia mais negativa daquela região. Contrabando? Fora essas energias que rolam por ali, né? Aí, São Paulo é uma coisa complicada, porque São Paulo tem pequenas ilhas muito interessantes energeticamente, mas é um estado fortemente vulnerável pela incrível rede de comunicação rodoviária que tem. É um estado de passagem, né? O resto é cana, laranja e cana. E laranja. Mas nada. Gado. E gado em poucos lugares, até diga-se de passagem, né? Café era bom, né? Muito pouco café. Tem mais café no Paraná agora do que em São Paulo, né? E algumas regiões de floresta de pinos, eucalipto, que é a região mais para o sul de Minas, Atibaia, aquele lado de lá, região mais montanhosa, mas é fogo, gente. Isso aqui é um negócio muito complicado. Agora, aqui é que tem realmente um paraíso, né? Que é Minas Gerais, nem fale de Rio de Janeiro e de Espírito Santo. Espírito Santo tem áreas legais, mas já caminhando para Minas. Uma região não legal de Minas é a região aqui, meio norte, nordeste de Minas,
é uma região bastante pobre, por sinal, que é o Vale do Jequitinhonha, né? Mas o resto de Minas é incrível. A partir de Belo Horizonte vive os maiores acampamentos do mundo. O ruim lá que nem morto não vai ser enterrado. Mas né? Belo Horizonte não é baixo? Altíssimo. Não, porque quando você chega de carro em Belo Horizonte, você vê a cidade lá embaixo. É a altura de Curitiba. É a altura de Curitiba, acredito mesmo. Você vê lá embaixo, mas porque você já está a 1.200 metros de altura. Aquela região Não chega do nunca, Preto. não chega nunca. Caramba, tá pertinho. Mas ela é alta. Claro, ela não fica numa baixa, porque em volta dela tem Lagoa Santa, Serra de Lagoa, o complexo de serra, que é a Serra do Cipó, Circuito do Diamante, vai indo para o norte de Minas, Montes Claros, aí entra na fronteira toda da Bahia, é uma região fantástica. Região fantástica. Aqui para cá, tudo, Triângulo Mineiro, aqui tem 2 grandes lagos, Furnas e Santa Maria. Gente, essa região, São Paulo inteirinho vai para cá. Para a bacia de Furnas e a bacia de Santa Maria. Isso é um negócio espetacular. Serra do Cipó, antes de Serra do Cipó e depois de Lagoa Santa, ali na região, uma vibração muito legal. Muito legal. Pena que já está sendo ocupada, né? Mas ainda Ainda é muito bonito. Serra do Cipó. Depois aqui, isso aqui é o Circuito do Diamante. Você vai parar lá em Diamantina, passando por Cerro e Conceição do Mato Dentro. Isso vale a pena conhecer. O Írio, o Brás, a Venância, a esposa dele, etc., andaram por lá agora, nessa região. Isso é um negócio muito legal. Vocês voltaram por dentro também aqui? Voltaram pelo Furnas? Ou voltaram nós pelo fomos pelo Furnas e voltamos. Nós fomos por Furnas, passamos Alfenas, passaram Capitólio. Capitólio. Foi legal. Aquela região é sagrada. Outra região sagrada, que fica aqui do lado de Santa Maria, é toda a nascente do Rio São Francisco. São Francisco nasce e atravessa Minas Gerais inteira e vai para a Bahia. Essa região aqui é a região maravilhosa, talvez eu considero a mais extraordinária vibração desse Brasil, que é a Serra da Canastra, nascente do Rio São Francisco. Depois dali, melhor mesmo, só mesmo, Chapada Diamantina, região de Lençóis na Bahia, Chapada Veadeiros, alguns lugares dela, Chapada dos Guimarães, lá perto de Cuiabá, sul de Goiás tem algumas regiões muito importantes também. Mas enfim, essas coisas, gente, só vocês estudando. O Gonzaga não pode dar aula de geografia. Vocês têm que ir consumindo essa informação, independentemente de brasilidades e coisas do tipo. É como se conhecer. É como se conhecer, porque por nos identificamos com uma região do Brasil, nós estamos descobrindo coisas na gente que antes não percebíamos. Por isso essa correlação é muito importante. E isso daqui, vocês imaginem, repleto de estrangeiros, porque é o que vai acontecer. Até o Írio já chegou, o que está fazendo aqui? E vai encher, isso aqui vai encher, Triângulo Mineiro, sabe? Sul de Goiás, toda a região aqui de Paraúna, isso... Sabe, isso é uma loucura. Tocantins aqui por norte, acima do Distrito Federal, depois da fronteira de Goiás, tem ainda Tocantins, até Palmas. Gente, isso é um mundo. É um mundo que você imagina a extensão desses lugares. E olha, você encontra terra devoluta, água, grutas, calcário pra caramba, você está preocupado com a sua salinidade lá. Pois é, tem um monte de lugares também. Né? E muito índio. Ainda tem em alguns lugares. Mato Grosso tem, né, as reservas indígenas, mas fora daí praticamente não tem muita coisa. Né? Os índios estão em reserva. Você falou que Mato Grosso só soja, tudo não, lá dá tudo, tem muita fruta. Você trabalhando dá tudo. Claro. Diz que só não dá pêssego e maçã, mas o resto da mata, que é mais fresco, dá sim. Sim, dá mesmo. A mata ciliar dá para fazer muita coisa. Olha, na minha mata não é grande, tem 3 nascentes. 3 o quê? 3 nascentes. Tem água por gravidade. Eu acho viajando ali, eu acho interessante próximo de Serra do Cipó, porque, é como você falou, de Minas, de Belo Horizonte, o pessoal vai descer para o sul para Brasília. Lógico. Então ninguém vai do lado da serra ali, eu tenho isso por mim. Porque o pessoal tem tendência é ir para onde está mais gente. Olha, isso aqui, essa observação dele é interessante. As pessoas vão para onde todo mundo vai. Ninguém sabe porque que todo mundo vai para onde alguns vão. Mas o fluxo de povo, quer dizer, a massa humana não pensa. Então as pessoas que pensarem diferente, aí olha, quem não tem fronteiras internas pensa diferente. O pessoal que vai estar no para onde é que eu vou,
vai acabar se estrepando, porque não vai ter discernimento, porque não teve discernimento consigo mesmo na sua vida. Continuou prisioneiro de uma estrutura de coisas, não vai saber decidir. Agora, eu não quero que ninguém aqui saia com a ideia apavorante da estrutura toda. Eu estou falando de fins e fronteiras, e deixei esse tema mais para o final do nosso papo, para nós compreendermos, gente, que no momento em que as fronteiras desaparecem dentro da gente, nós somos indivíduos livres e donos do mundo. Saímos desse condicionamento obtuso no qual a gente se mete na vida. A vida a gente vive um inferno e nós não podemos reclamar, porque somos nós mesmos que criamos essas situações. E não sabemos muitas vezes como sair. Né? E à medida que nós vamos trabalhando aspectos externos, nós vamos começar também a se libertar do interno. Vai haver uma situação, vou dizer, que quando aconteceu, quando as coisas se agravaram, nós vamos estar com tal grau de libertação interna que nós vamos achar um barato a situação. Você vê, por isso que uma Marisa fala, o que está mudando é a maneira como as pessoas estão vendo o que vai acontecer. Porque assistirão de camarote uma crise que será desesperadora para algumas pessoas e para outras vai ser muito agradável, porque finalmente nos libertamos de toda essa estrutura de coisas. E isso é o que nós temos que desenvolver dentro da gente. É por aí que as coisas começam. Né? Eu queria... Só não ter conta para pagar já é um bom negócio, né? Puxa vida. E não tendo conta para pagar, não tem que se ganhar dinheiro. Né? Aí volta a ter importância a produção do alimento, a água. A questão da energia é muito importante, porque a energia nos dá muito conforto, a geração de energia é muito conforto. Nós podemos usar pedaços da nossa tecnologia atual para melhorar o conforto nessas situações todas e devemos. Afora a questão do domínio do próprio, do ser, dos nossos sentimentos também, por causa de problemas nas terapias. Nós vamos trabalhar essencialmente com terapias energéticas, com curas espirituais, vai ter, com as mudanças de energia, vai ter médium curador para tudo que é lugar. A cirurgia não tem fila de NPS, é fila do João de Abadiânia, muda de fila só, né? Mas já é uma coisa. A energia é outra, o sistema é outro. Ele ainda pode perguntar, tem duas opções, minha filha, quer que corte ou não corte? Ele ainda faz essa, né? Quer cortado ou sem cortado? Né? Porque tem gente que não, que se não cortar não acredita que fez a coisa, né? Porque ele disse que, eu ouvi ele falar com uma mulher uma vez, disse, minha filha, vai chegar a sua vez. Ele continuou falando, a mulher encheu tanta paciência e disse, olha, sua paciência, sua encheção foi tão grande que sua vez já aconteceu. Aí a mulher começou a chorar, achando que ela tinha sido retirada da fila. Minha filha, vai embora, eu já fiz sua cirurgia. Nem viu, estava lá puxando a roupa do médium, coitado, o médium tem nada a ver com isso, não é ele que sofre, né? Chegam lá os protetores, sai daqui, não sei o quê, não adianta nada, só aquela agonia, loucura. Isso a gente vai assistir. Quem nunca foi ver um João de Abadiânia não vai saber como vão ser os modernos hospitais da transição. Vai ser aquilo. E nós temos que saber nos acostumar a isso. Porque senão você chega num lugar desse, que lugar horrível, pobre. Né? Nem estrutura de cabeça você tem para virar de repente um sujeito capaz de se virar numa situação dessa. Porque vão estar, que saudade da minha banheira de hidromassagem com essências compradas no boticário. Bom, aí vai ter que trazer a natureza, as cachoeiras de água fria. Vocês vão ver que é muito mais negócio do que a sua banheira de hidromassagem. O conforto é muito bom e eu acho que ele volta para a vida da gente um dia, porque a humanidade curte desenvolver cultura nesse sentido. Mas eu estou falando de uma época de transição, de descondicionamento profundo em relação aos valores que alimentamos e que preservamos com tanto interesse. Por trás deles esconde um monte de problemas que nós não sabemos que existem. E só vamos descobrir quando o sistema inteiro, né, enfim, tirar sua roupa, aí você vai se ver realmente diante de você mesmo e tem que enfrentar situações que você nem imaginava que tinha que enfrentar. Então, 7 horas, o fim das fronteiras, aqui colocado do ponto de vista geopolítico. O Brasil deve receber muita gente, gente preparada e gente despreparada. Já chegaram no Brasil, desde 1940, que chegam pessoas no Brasil orientadas por entidades espirituais. Vocês sabiam disso, né? Muita gente aqui sabe disso. Se você pegar, por exemplo,
lá o famoso casal, o Joseph e a Úrsula, né? Eles fizeram aquela comunidade lá há quanto tempo, lá na Chapada de Veadeiro, os esperantistas. Até hoje estão lá, firme e forte. E vieram para o Brasil por conta de orientação espiritual. Isso é um caso. Existem centenas de pessoas que largam seus países e vêm para cá, ainda estão morando no Rio, em São Paulo, estão num esquemão convencional, mas vieram para cá por algum motivo. O motivo é pontear a grande cadeia evolutiva, porque as almas que estão no Brasil, nós somos, queiramos ou não, somos pontos avançados de famílias espirituais transparadas pelo mundo inteiro. E o território brasileiro é inteirinho, vamos dizer assim, monitorado por grupos espaciais que vivem em regiões subterrâneas. Como todas as regiões altas têm ligações com eles, nós vamos estar muito próximos do fenômeno. No Brasil será um lugar que, nos grandes acampamentos, vaiarão discos voadores. O disco voador passa tudo. Isso eu vi e registrei no meu livro Mensagem Extraterrestre, para que ninguém duvide. Você vê a disciplina desse povo, é muito louco, né? Quer dizer, é despojamento, no fundo. Sabe, porque aquele segredo, hoje está todo mundo falando do segredo oficial. Você acha que um dia os governos vão liberar qualquer coisa? A informação vai vir, sem que o governo tenha que liberar coisa nenhuma. Isso é um jogo de poder importante que está acontecendo no mundo, porque quem oculta é o mesmo quem libera. Tudo é um jogo, né, necessário para se manter o equilíbrio. Mas vai haver um dia que o fenômeno será tão corriqueiro, e principalmente porque as pessoas vão estranhar a atitude dessas criaturas, porque não vão entender que eles trabalham aqui não é com as pessoas do modo geral, eles trabalham com famílias espirituais, ninguém vai entender isso. Eu vou contar para vocês, para encerrar, uma percepção que eu tive, uma experiência muito interessante que eu tive. Eu me vi vestido com uma roupa muito incrível. Eu até, inclusive, gostaria de um dia fazer essa roupa. Ela era, a calça, lembrava essas calças gaúchas, tipo bombacha, que ia por dentro da meia. E ela tinha uma coisa que prendia dentro do sapato por baixo. Não é? Como chama aqui? Vocês aqui no sul usam muito. Hã? Aquele negócio que passa embaixo do pé, por dentro do sapato, para a calça não subir. Pois é. Então, ela assim, era frouxa, era grande, né? E era uma espécie de uma camiseta. Eu me lembro que ela havia uma camiseta e por cima uma espécie de um colete. Um colete que era sem manga e tinha os ombros recheados, provavelmente para carregar peso, né? Colocar peso, mochila, qualquer coisa assim. E eu notava que os homens, a gola da camisa de baixo era em V e das mulheres redonda. Olha o que eu notei na visão. Estranho, não sei porquê. E esses coletes eram a única peça diferenciada. As pessoas trabalhavam, colocavam coisinhas, tudo. Mas as calças ou eram claras ou eram marrons, todas iguais. Faziam parte de algum grupo, né? Alguma ordem, alguma coisa. E eles estavam andando numa estrada junto com ETs. E todo mundo sabia que ali eram brasileiros andando com ETs numa estrada. Era um baita de um acampamento. E eu estava andando com esses caras. E eles estavam numa missão de recolher pessoas. Só que ele estava a pé, a criatura. Ele era só pouco mais alto do que a gente, uma pessoa normal. A única coisa que parecia assim, um pouco diferente era a maçã do rosto, que era um pouco arredondadinha, meio grande demais comparado com o da gente. Mas no resto era uma pessoa normal, e tinha um andar normal, e ele estava com uma bota muito bonita, uma roupa que entrava na bota também. Então andava assim, era um grupo de pessoas, não me recordo quantos eram, era um grupo de 6, 7 pessoas andando. Do lado direito e do lado esquerdo, nós andávamos numa estrada, era asfalto, e a estrada estava ocupada, do lado direito e do lado esquerdo. Acampamento de milhares de pessoas sentadas, deitadas, pequenas lonas, barraca, papelão, tudo assim. Criança correndo, brincando, achava que eu falei, meu Deus, quanta gente aqui. Eu falei, o que esse pessoal faz suas necessidades? Sabe como é que é? Eu estava pensando isso na visão, né? Aí de repente ele para assim, olha uma pessoa super estupiada, né? A pessoa estava no que estava. Aí ele apontava para a pessoa e traga. Aí o próprio pessoal pegava a pessoa, trazia, sabe, não sei por que ele colocava, eu não percebia esse tipo de coisa, mas ele chamava aquela pessoa. Aí começávamos a andar de novo. Às vezes, quando eu vi uma pessoa pior do que aquele que ele pegou, eu não entendia porque ele não pegava. Aí, numa certa altura, ele viu uma pessoa ótima, falou, você vem. Aí a pessoa veio. Aí eu comecei a não entender mais critério nenhum. Porque se fosse o meu critério, eu ia escolher naquela população a pessoa que mais estava necessitando. Né? Aí, numa certa altura, eu resolvi perguntar, que critério é esse, né? Que em vez de pegar as pessoas necessitadas, às vezes você pega a pessoa que está ótima, que podia até ajudar,
a melhorar as condições locais, eu não estou escolhendo pessoas, eu estou identificando, eu estou eu estou procurando pessoas. Eu vim procurar determinadas pessoas. Todos eles são assim, eles são ligados a famílias, a uma estrutura. Então, por exemplo, aqui, cada um de vocês, ou pequenos grupos, enfim, cada um de vocês tem uma ligação diferente. Se entrasse um grupo aqui, por mais necessitado que tivesse um outro, ele só vai levar as pessoas ligadas a eles. É tudo assim separado, de tal maneira que ninguém terá falta de apoio. Todas as pessoas têm os responsáveis por elas. Isso é individual e é conectado com a ação do plano espiritual. Por isso que a gente vê nas tradições religiosas que todo mundo tem seu anjo, que ninguém vai ficar sozinho, que todos terão ajuda. Entende? Quando não estão, é porque o pessoal tem capacidade de se virar e eles ajudam espiritualmente. Quando precisam, eles intervêm. Isso também está nas canalizações. Eles ocultarão acampamentos, etc. Quer dizer, quando tudo passar e começarem a nascer as novas colônias aquarianas, vão se descobrir que a alta tecnologia do poder dominante no mundo construiu as comunidades deles também, com dinheiro público e nosso. Você vê o que é que eles estão financiando. Nós só vamos descobrir isso depois. Vocês estão sabendo agora porque os ETs estão denunciando isso. Mas tem alemães, japoneses, americanos construindo bases para sobrevivência no mundo inteiro, inclusive em território brasileiro. Até o Vaticano tem lá seu esquema na Chavantina. Você já foi lá? Você viu esse negócio? É impressionante. Impressionante. Tem instalações papais lá. Tudo cercado, tem ar-condicionado, energia, tudo. Numa necessidade do Vaticano lá, eles têm infraestrutura aqui para trazer um monte de gente. Como chega, não sei, avião talvez. Quem sabe até tem uma pista de pouso que a gente nem sabe que tem lá, né? Até o assessor do Fujimori aqui, né? Levantar o banheiro e... Você vê, tem muito estrangeiro como é que é no Brasil. Fica lá. Na Serra o quê? Rapaz, estrangeiros estão comprando terra com água nesse Brasil a dar com pau. Sabe? E estão construindo infraestrutura aqui. Tem vários lugares do mundo que tem silos, na verdade depois a parte externa será coberta por grandes cúpulas geodésicas, todas desmontadas atualmente, mas a infraestrutura é toda embaixo. Então vão conviver as comunidades high-tech com as comunidades New Age, que vão surgir, que são as neocolônias, né? Porque elas conviverão com espaciais. Eles também, só que com a turminha barra pesada. Isso tudo já foi identificado por hipnose progressiva. Essas coisas vão acontecer mesmo. Esse mundo, gente, que vem aí, é um mundo sem fronteiras, mas com responsabilidades imensas para todos que vão estar aqui. Nós teremos que resgatar a energia da vida na Terra. A Terra está exaurida e esgotada. Se ela não se chacoalhar profundamente e toda essa energia negativa não for arrancada daqui, não poderá acontecer o estabelecimento de uma nova ordem, uma nova civilização. Aos pouquinhos, as colônias vão surgindo, intraterrestres vão sendo contactados, o mundo lentamente vai florescer e desenvolver um futuro hiper interessante, porque não será super interessante. Isso aqui não é um futuro que, pelo menos, eu gostaria de viver, de maneira nenhuma. Eu acho que nós temos que resgatar a vida no planeta em toda a sua plenitude, E temos condições de receber entre a gente, vivendo conosco, não só seres do espaço, mestres ascensos que hoje não podem, imagina, nem os mestres hoje não podem aparecer, né? Porque aí iam querer saber se ele era vascaíno, palmeirense. As coisas estão muito cheias de fronteiras aqui. As pessoas se matam por causa de times e futebol. Olha o nível que as coisas estão. Veja, quando uma pessoa chega a fazer o que faz, radicaliza daquele jeito, é porque dentro dele tem também um conflito insuportavelmente radical. Quando ele se divide religiosamente e não tolera nenhuma outra crença religiosa, o processo é lá dentro, ó. Ele não tolera alguma coisa lá dentro. Tudo é assim. Não se esqueçam mais dessa aula. Entendo que quando você não consegue ver o que está dentro, veja fora. Aquilo que vocês lhe sensibilizar está dando dicas para você. E o contrário também é verdadeiro. Porque nós temos exemplos de espiritualidade de grande unidade. Se a gente se pautar por essas extraordinárias criaturas que conseguiram vencer todas as fronteiras e ajudar indiferentemente toda a humanidade, a gente vai estar realmente caminhando para esse momento maravilhoso em que a gente terá derrubado, né,
todas as nações do mundo. E criado uma coisa nova, que é o resgate da vida em toda a sua plenitude, que a gente precisa tão urgentemente, enfim, fazer acontecer. Eu, como a boa parte de vocês eu não vou rever, eu quero que vocês tenham uma grande virada de milênio, mas muito boa mesmo, sem fronteiras, porque a virada do milênio é uma fronteira em si, é um papo furado, né? Porque na verdade o tempo continua do mesmo jeito, as coisas continuam mais ou menos graves. Agora tem o sentido simbólico das viradas, que vocês façam também então a interna, a grande virada para um milênio novo dentro de vocês, um milênio com novas percepções. E, para não quebrar o regime das tradições, mas dentro de um contexto de consciência, eu quero que vocês tenham também um Natal muito legal e que apareçam. Dia 20 de janeiro, nós estamos aqui de novo para falar de outras coisas. Como eu disse, comunidades, dinheiro, energia, todas as pessoas que se interessam por isso venham. Eu quero até contar com outros expositores, com algum material que a gente possa conquistar nesses tempos, nesses dias todos aí, embora eu sei que isso é sempre muito difícil e caro, né? Mas de qualquer forma a gente vai tentar. A ideia é que a gente discuta um pouco isso, para a gente ver que não é assim um bicho de sete cabeças, a gente pensar em qualidade de vida num tempo tão difícil. E quero ouvir também o depoimento do pessoal que está vivendo experiência desse tipo, né, como o teu e outros, enfim, porque eu acho isso uma experiência super válida. Saber que tem gente que está tentando caminhos alternativos para esse tempo que vem aí. São caminhos alternativos também para dentro da gente. Quando a gente compra uma terra num lugar assim, né, a gente está dentro da gente construindo um local de novas esperanças, um caminho de novas esperanças, de novas possibilidades. Está se dando uma nova chance, como quem quer recomeçar de novo. Isso é muito legal que esteja acontecendo, né? E não fiquem mergulhados nas dúvidas, no medo, na ansiedade, problema de tempo, quanto tempo, não sei o que. Nada disso deve ocupar vocês. Tudo acontece fora quando acontece dentro. E como dentro é um território que não entra dinheiro, nada disso, mas é um processo pessoal de encarar, pode ter certeza que o resto externo vem mesmo, conforme o que cada um tem que fazer, porque se propôs fazer nesse tempo de transição. Dia 20 de janeiro estamos aí, dia 10 de fevereiro também, dia 10 de março também. Nessa sala já foram feitas reservas para o hotel e esperamos ampliar nosso programa e site também nessa virada de milênio. Vai ser mudado totalmente a estrutura para que vocês possam realmente acessar mais facilmente o material que a gente está disponibilizando. E eu quero deixar também um registro de gratidão pública através do vídeo também, ao Toninho, que vem documentando isso, Toninho, porque o seu trabalho, como foi o do pessoal do Belo Horizonte, tem sido importantíssimo. É uma única maneira da gente estar em muitos lugares, de quebrar as fronteiras, né, dessa distância física, que esse país é muito grande. Quero agradecer a equipe da usina toda e aqueles amigos assim mais chegados, que de uma forma ou de outra têm participado muito da minha vida e me feito uma pessoa, enfim, cada vez mais disposta para continuar esse trabalho.